Já pensou em viver em um lugar onde a temperatura pode chegar a menos 60 graus? Onde o ar é tão gelado que a água congela antes mesmo de tocar o chão e respirar pode até doer. Parece coisa de outro mundo, mas essa realidade existe e é o dia a dia de quem vive em Oymyakon, o vilarejo mais frio do planeta. Localizado na Sibéria, Oymyakon já registrou temperaturas de até menos 71 graus Celsius. Como essas pessoas conseguem sobreviver nesse gelo? O que elas fazem para se aquecer? O que comem e como enfrentam meses de inverno rigoroso? Hoje você vai descobrir como é a rotina nesse lugar congelante, onde cada dia é um desafio. Fica com a gente até o final, porque a forma como essas pessoas lidam com o frio vai te surpreender. Oymyakon fica no extremo leste da Rússia, numa região chamada Sibéria, mais precisamente na República de Sakha, também conhecida como Iacútia. É um dos lugares mais isolados e gelados do planeta. Para chegar lá, é preciso encarar horas de viagem por estradas congeladas e cheias de neve. Isso quando a estrada não desaparece por causa do gelo. Mas por que faz tanto frio assim? A resposta está na localização e no relevo. Oymyakon fica em um vale cercado por montanhas. Durante o inverno, o ar frio desce das montanhas e fica preso ali embaixo, como se fosse um freezer natural. E como quase não venta, esse ar gelado simplesmente não vai embora. Além disso, a região está muito longe do mar, o que faz com que as temperaturas variem bastante entre o verão e o inverno. No verão, pode chegar a fazer até 30 graus positivos, mas no inverno, o termômetro despenca. A menor temperatura já registrada em Oymyakon foi de 71 abaixo de zero. Isso é mais frio do que muitos lugares na Antártida. Mesmo com tudo isso, cerca de 500 pessoas ainda vivem nesse vilarejo. Viver em Oymyakon é como encarar um desafio todos os dias. O frio é tão presente que tudo gira em torno dele. Logo cedo, as pessoas precisam acender o fogo nas casas, porque sem isso, ninguém aguenta o gelo. Muitas moradias usam aquecimento a lenha ou carvão, já que sistemas elétricos não dão conta do recado. Antes de sair, todo mundo se veste como se fosse enfrentar uma tempestade. Não é exagero, são várias camadas de roupa, botas grossas, luvas reforçadas e gorros que cobrem até o rosto. Mesmo assim, partes do corpo, como o nariz e as bochechas, podem congelar em poucos minutos. As ruas costumam ficar vazias, principalmente no auge do inverno. As pessoas só saem de casa se realmente precisam. Visitar alguém ou buscar água pode levar horas, porque tudo demora mais quando está em menos 60 graus Celsius. A vida é bem diferente do que estamos acostumados. Só para você ter ideia, carros não podem ser desligados durante a noite. Se desligar, o motor congela e não liga mais. Então, muita gente deixa o carro funcionando por dias, direto. Mesmo com todas essas dificuldades, os moradores seguem em frente. Conversam com os vizinhos, cuidam dos filhos, fazem suas tarefas. Pode parecer impossível viver assim, mas para quem nasceu lá, essa é só mais uma segunda-feira normal. Tá curtindo conhecer as curiosidades sobre a vida em Oymyakon? Pois saiba que estamos só começando a explorar tudo o que esse lugar surpreendente tem a oferecer. Se está gostando do vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e conta pra gente nos comentários. Você teria coragem de viver em um lugar tão gelado e isolado, onde cada dia é um desafio contra o frio e a natureza? Agora continue com a gente, porque o que vem por aí vai te deixar ainda mais impressionado. Trabalhar em Oymyakon não é nada fácil. Com temperaturas que podem chegar a menos 60 graus, muita coisa que seria simples em outros lugares vira um desafio. Mesmo assim, as pessoas encontram formas de ganhar a vida, adaptadas ao clima e ao isolamento. Muita gente trabalha com criação de animais resistentes ao frio, como renas, bois peludos e cavalos da região. Eles são importantes não só pela carne, mas também porque aguentam ficar fora no gelo. Os moradores costumam sair cedo para alimentar os bichos, limpar os abrigos e até buscar comida congelada em estoques que eles mesmos montam durante o ano.
Outros sobrevivem da pesca em rios congelados. Eles abrem buracos com ferramentas especiais e passam horas ali, enfrentando o vento cortante para conseguir alguns peixes, que servem tanto para consumo quanto para venda. Tem também quem trabalhe em serviços públicos, como nas pequenas escolas, no posto de saúde ou cuidando da estrada que liga Oymyakon ao resto do mundo. Quando a neve se acumula demais, é preciso usar tratores e caminhões para abrir caminho. Alguns moradores vivem do turismo extremo. Sim, tem gente do mundo inteiro que viaja até lá só para sentir como é o frio mais intenso do planeta. Os guias locais organizam passeios, mostram costumes da vila e até preparam refeições típicas para os visitantes corajosos. Mesmo em condições tão duras, o trabalho segue firme. Em Oymyakon, trabalhar é também resistir, dia após dia, contra o frio, o gelo e o isolamento. Em Oymyakon, a comida não é só uma questão de gosto, é uma questão de sobrevivência. Como o clima é extremamente frio e a terra fica congelada quase o ano todo, é praticamente impossível plantar frutas, verduras ou qualquer coisa que cresça no solo. Por isso, a alimentação é baseada em produtos que aguentam o clima e ajudam o corpo a suportar o frio. A base da dieta por lá é a carne. Eles comem carne de rena, cavalo, boi peludo e peixes dos rios da região. Tudo bem natural e preparado de forma simples, geralmente cozido ou defumado. Como a geladeira não faz falta, afinal tudo congela do lado de fora, eles guardam os alimentos ao ar livre ou em depósitos subterrâneos. Um dos pratos mais comuns é o stroganina, que nada mais é do que peixe cru congelado, cortado em fatias fininhas e comido assim mesmo, como se fosse um sashimi do gelo. Também é comum o ensopado de carne com gordura, que ajuda a manter a energia do corpo no frio extremo. Laticínios também fazem parte da rotina. Eles produzem leite de égua, manteiga e queijos, tudo com os recursos que têm. E quando dá, importam alimentos de outras cidades, como arroz, chá e enlatados. Mas tudo isso é bem caro por causa da distância. A verdade é que a comida em Oymyakon não é feita para ser bonita no prato. Ela é feita para esquentar por dentro e dar força. E isso eles sabem fazer muito bem. A cultura dos moradores de Oymyakon está profundamente ligada ao frio e ao isolamento. As tradições da região são fortes, passadas de geração em geração, e refletem a resistência e a adaptação ao ambiente difícil em que vivem. Uma das principais culturas é o respeito pela natureza. O povo local, composto em sua maioria por iacutos, tem uma relação muito próxima com os animais e o clima. Eles sabem que tudo ali é interdependente: o frio, os animais, as plantas e a terra. Por isso, é comum ver os moradores cuidando dos rebanhos e se relacionando com os elementos de forma simples, mas cheia de sabedoria. Outro costume peculiar é a música e os cânticos tradicionais. Eles cantam músicas folclóricas para celebrar a vida, agradecer pelas boas colheitas e pedir por boa sorte na caça e pesca. Além disso, a hospitalidade é um valor muito forte. Mesmo em um lugar tão gelado e isolado, os moradores recebem os visitantes com muita simpatia. Quem chega até lá pode ser convidado para experimentar pratos típicos, ouvir histórias antigas ou simplesmente compartilhar a experiência de sobreviver ao frio juntos. A vida em Oymyakon não é só sobre resistência, mas também sobre manter viva uma cultura rica e uma história que nunca se apaga, mesmo diante de tanto gelo e adversidade. Oymyakon é o tipo de lugar onde você pode esperar o inesperado. Com temperaturas tão baixas, há coisas que só podem acontecer por lá, e muitas delas parecem saídas de um filme de ficção científica. Vamos dar uma olhada em algumas dessas bizarrices. Uma das coisas mais impressionantes é que os carros não podem ser desligados no inverno. Isso mesmo, se alguém desligar o motor, ele congela e não consegue mais ligar. Então, os moradores deixam os carros funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante os meses mais frios. Parece um filme apocalíptico, mas é a realidade de quem vive lá. Já tentou usar um celular em Oymyakon? Pode ser quase impossível.
Com o frio intenso, as baterias descarregam super rápido. Se você não estiver preparado, seu celular pode simplesmente morrer depois de poucos minutos fora da tomada. Por isso, muitos moradores carregam baterias extras e evitam ficar muito tempo fora de casa com o aparelho ligado. Além disso, a água da torneira em algumas casas literalmente congela antes de sair. Quando o termômetro despenca, as tubulações de água ficam tão geladas que a água que sai da torneira vira gelo instantaneamente. As pessoas precisam esquentar a água em fogões a lenha ou usar fontes alternativas para não ficar sem ela. E se você achar que viver em Oymyakon é só uma grande luta contra o frio, ainda tem mais. Existe uma competição local para ver quem consegue passar mais tempo na rua com a menor quantidade de roupa. Isso é levado como um testemunho de resistência e é uma espécie de rito de passagem para mostrar que você tem coragem de encarar o gelo sem se abalar. Em Oymyakon, o normal é tudo o que parece impossível em qualquer outro lugar. E quem mora lá já sabe, por mais bizarro que seja, é tudo parte do dia a dia. Em Oymyakon, a vida não é fácil nem para os seres humanos, mas alguns animais conseguem viver e até prosperar nesse clima congelante. São espécies adaptadas para aguentar o frio que vai além do que a maioria das criaturas pode suportar. Esses animais não são apenas sobreviventes, mas verdadeiros campeões do gelo. As renas são talvez os mais icônicos desses habitantes do gelo. Adaptadas ao frio extremo, as renas têm uma pelagem espessa que as protege das temperaturas congelantes. Elas também possuem cascos largos que ajudam a caminhar na neve fofa e em terrenos gelados. Esses animais são fundamentais para a alimentação e o transporte dos moradores de Oymyakon, sendo criados e cuidados pelas famílias locais. Os lobos também são comuns na região. Eles possuem uma camada de pelo denso e uma enorme resistência ao frio. Para sobreviver, os lobos se agrupam em alcateias e caçam juntos, buscando presas como cervos e outros animais que vivem no frio. Além disso, eles têm um instinto de sobrevivência impressionante, capaz de suportar noites longas e geladas. Os ursos polares são outra espécie que, apesar de não serem naturais de Oymyakon, podem ser encontrados nas regiões próximas, onde o clima também é extremamente frio. Eles são adaptados para o ambiente gelado, com pelagem espessa e gordura suficiente para resistir às baixas temperaturas. São predadores imponentes e conseguem atravessar grandes distâncias na busca por comida. Por fim, os pássaros de inverno, como o pica-pau e o gavião, também fazem parte do ecossistema de Oymyakon. Esses animais têm penas bem isolantes, que os mantêm aquecidos, mesmo com ventos cortantes. Durante os meses mais gelados, muitos desses pássaros migram para áreas mais quentes, mas alguns permanecem na região, adaptando-se ao clima rigoroso. Esses animais mostram como a natureza é incrivelmente resiliente. No gelo de Oymyakon, onde tudo parece impossível, a vida encontra um jeito de se adaptar e continuar. Eles são as verdadeiras estrelas desse ambiente congelado. E você? O que acha de viver em um lugar como Oymyakon, onde o frio é tão intenso que parece desafiar a própria natureza? Cada dia ali é uma luta pela sobrevivência, um teste de resistência e adaptação, onde o simples ato de respirar ou andar na rua se torna uma experiência única. Viver nesse extremo é, sem dúvida, uma forma de vida que poucos conseguem imaginar. Agora, queremos saber, você conseguiria enfrentar esse tipo de frio? Já pensou em viver em um lugar tão isolado, onde a paz é garantida pela distância do mundo moderno? Compartilhe sua opinião nos comentários. Estamos curiosos para saber o que você pensa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sempre temos novidades por aqui, com histórias fascinantes, lugares exóticos e curiosidades que você nunca imaginou. Fique ligado, porque o próximo vídeo vai te surpreender. Até a próxima!